Seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Meu nome é Vinícius, sou professor de História e estudioso da História da Igreja em São Paulo. Bem, nesse nova série de vídeos do canal, nosso canal Em Busca da Santidade, inclusive gostaria de pedir para que vocês curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. Estaremos falando sobre a Santa Missa no rito de São Pio V, ou Missa Tridentina. Depois de um período de inatividade do canal por forças maiores, então estamos voltando às atividades. Mas aí você se pergunta, mas Vinícius, por que falar dessa missa? Qual a necessidade da introdução desse assunto no apostolado do canal? Bem, que depois do documento em forma de motu próprio do grande Papa Bento XVI, Summorum Pontificum, as pessoas estão redescobrindo os tesouros da tradição católica, da forma de liturgia, da forma de se viver a fé anterior ao Concílio Vaticano II. Então, surgiram questionamentos dentro da igreja. Algumas pessoas, olha, nós estamos numa igreja aqui do lado de casa, por que você vai numa missa tão longe? As pessoas se perguntam. Então, essa série de vídeos visa tratar desse assunto. Bem, nós íamos começar esse vídeo falando sobre aspectos mais teológicos, mais formais. Então, o que é a missa? Por que esse nome, Missa Tridentina? Afinal, qual é a diferença da missa no missal de Paulo VI, missal de São Pio V? Quais são as diferenças delas? Mas resolvi primeiro gravar vídeos falando sobre o aspecto mais prático de se assistir a essa missa. Porque às vezes você conhece a missa, ou seja, você começa a frequentá-la, mas sem a devida formação. E aí você fica com certa confusão, não sabe como se vestir, momento que ajoelha, que levanta, esse tipo de coisa. Então, ao longo desses vídeos nós vamos tratar sobre esse assunto. Hoje o vídeo vai tratar sobre a questão principal dos acólitos. Então, como acolitar a missa tridentina? Bem, o primeiro aspecto que um acólito deve observar são os costumes de cada local. Então, algumas coisas nunca mudam, mas outras vão mudando de local para local. Vou dar um exemplo prático. Nas missas dos padres da administração apostólica, você não tem o costume, por exemplo, do padre, na hora do sermão, dele depor a casula. Ele não depõe, só depõe o manípulo. Já nas missas do Instituto Bom Pastor, o padre depõe a casula. Então, o acólito tem que estar ciente dessas coisas. O acólito também deve ter atenção aos detalhes da Santa Missa com que ele vai cuidar. Então, geralmente o acólito chega uns 30 minutos antes e prepara o altar. Aqui, como vocês podem observar, o altar da Missa Tridentina geralmente é constituído aqui desses elementos. Então vai ter uma cruz no meio. Só um detalhe, aqui nós estamos falando de diretrizes para uma missa simples, rezada, bem seca. Posteriormente podemos tratar da missa rezada, aí terem outros paramentos, outros detalhes a serem discutidos. Mas para uma missa simples rezada, que é isso aqui: a cruz no meio do altar. Então são 2 velas. Para a missa de domingo cantada são 6, então é uma diferença. Sempre vão ter as sacras. Então aqui voltado para o altar do lado esquerdo é o lado epístola, sempre vai ficar a epístola do Evangelho. Do lado direito nós temos do lado esquerdo a sacra do último Evangelho, que é o Evangelho de São João. Do lado direito nós vamos ter a sacra da epístola e no meio nós vamos ter a sacra do cânon. Então,
Aí aqui nós vamos falar sobre outro aspecto que o acólito deve tratar. Geralmente ele monta os paramentos do sacerdote. Antes disso, só fazer uma pequena correção, uma observação. Aqui é o lado da epístola, mas a sacra é a sacra do lavabo. Aqui eu fiz uma pequena confusão de termos. Então aqui o acólito vai montar os paramentos do sacerdote, mas na ordem inversa a que ele usa. Então primeiro ele vai montar a casula. Vou tirar aqui para que vocês vejam. Então, primeiro ele coloca a casula, depois a estola. Geralmente, para facilitar a vida do sacerdote, ele coloca em uma forma de M. Perdão, engolou aqui. Depois ele vai montar o símbolo. Então aqui ele vai colocar o símbolo. Essa ordem é para facilitar o sacerdote. Aí após o símbolo, vai ter o manípulo, que aqui nós não temos no momento para demonstrar. Por cima, você coloca já aberta a alva, para que o sacerdote se paramente, e por cima de tudo, o âmbito. E por cima aqui, como eu disse, o âmbito. Bem, em alguns lugares, como eu estava dizendo, o acólito deve estar atento aos costumes de cada lugar. Então alguns padres vão usar o barrete. Então ele já deve deixar aqui pronto. Então, em detalhes é isso. O altar na missa tridentina tem três toalhas, sempre 3 toalhas. E embaixo de tudo nós temos a pedra d'ara. Mas aí fiquem tranquilos que ao longo da série dos vídeos nós falaremos o porquê de cada coisa. Por que 3 toalhas, por que a pedra d'ara, enfim. Iniciamos agora a segunda parte do nosso vídeo, contando com a participação do nosso irmão Juan Padovini, que é acólito da administração apostólica, do Padre Jonas Lisboa, aqui em São Paulo. E, graças ao bom Deus, mais uma vocação sacerdotal para a nossa igreja, ingressando este ano no seminário do Instituto do Verbo Encarnado. Bem, outra tarefa importantíssima do acólito, antes eu já havia falado sobre a montagem dos paramentos, é ele verificar no missal alguns detalhes, por exemplo, a cor do dia. Então, se tem algum santo, se é mártir, é vermelho, ele vai consultar. E pode montar também ali a ver questões como a leitura do santo do dia e outros aspectos. O acólito, então, geralmente dá o toque do sino, anunciando que a Santa Missa está iniciando. Nesse momento o acólito entra com o sacerdote e faz genuflexão. Detalhe que ele vai levantando a túnica do sacerdote, a alva, para que o sacerdote não tropece, é um detalhe prático. Faz a reverência no meio do altar. Esse é outro detalhe. Não se faz vênia profunda com a cabeça, ele se ajoelha com o joelho direito. Posteriormente ele vai ajoelhar sempre do lado oposto ao lado do missal. Neste momento o missal está do lado da epístola, então nós vamos observar que ele vai ajoelhar do lado do último evangelho. Nesse momento começam os ritos iniciais da missa. O sacerdote faz as orações ao pé do altar. Em outro vídeo nós trataremos sobre a questão, por exemplo, das respostas, enfim. Mas é importante que o acólito treine essas respostas, ou senão
vai exercer a função, com nada impede que ele leve o missal junto para ajudar a responder. Então, depois do salmo, das orações ao pé do altar, nós temos o momento do confiteor, onde o acólito, primeiro o acólito responde o confiteor do padre, e em nome de toda a Assembleia, o acólito também reza o confiteor. E detalhe, 3 vezes batendo no seu peito, no momento em que o confiteor diz mea culpa, mea máxima culpa, e na hora de receber a absolvição do padre, ele faz o sinal da cruz, recebendo a absolvição de todos os pecados veniais. Detalhe, todos os momentos que o sacerdote em oração se refere ao padre, como por exemplo no confiteor, ele dá uma leve inclinada ao sacerdote, mostrando assim esse direcionamento da oração. O acólito vai manter essa postura, respondendo e acompanhando as orações do padre, até o momento do final da epístola, o final da primeira leitura. Nesse momento ele se levanta, sempre faz a genuflexão no meio do altar, se direciona ao missal, dessa forma como estamos vendo no vídeo. Então ele pega o missal, faz a genuflexão e leva até o outro lado para a leitura do Evangelho. Então nesse momento o padre faz a leitura do Evangelho, o acólito ali acompanhando ao lado. E posteriormente, quando tem sermão, o acólito pode se sentar ali auxiliando o sacerdote no mandamento da Santa Missa. Bem, terminado o sermão, o acólito agora vai começar a preparação para o ofertório. Para quem nunca foi numa missa tridentina, uma missa tradicional, o ofertório é bem diferente da missa segundo o rito de Paulo VI. Então, é um rito mais longo, mais variado. Nesse momento, o acólito já ali, em outro vídeo, estarei explicando como o cálice vem montado. Então, ele é bem diferente do que os padres modernos estão acostumados a fazerem. Nós temos a bolsa do corporal, o véu do cálice, entre outros detalhes. Aqui, o acólito vai trazer 2 galetas, uma com vinho, outra com água. Então, ele vai trazer essas galetas até o sacerdote